Oi, gente! Roberto Rilo Bíscaro aqui, agosto de 2025, e os 8 episódios da terceira temporada da Era Dourada já estão lá na HBO Max. Essa série é produzida e idealizada pelo Julian Fellowes, criador da famosa Downton Abbey. Então é uma espécie de Downton Abbey em Nova York. Se passa no final do século XIX, tem uma pegada bastante Edith Wharton, né? Uma autora americana, especialmente lá de Nova York, que falava muito sobre a alta sociedade, os costumes da alta sociedade daquele tempo. Essa terceira temporada me lembrou bastante um debate, claro que aí em níveis bem gerais, tá? Eu vou comentar sobre modernidade e tradição, né? A modernidade vem para romper com a tradição. Só que quando essa modernidade se estabelece, ela própria vira tradição. Aí precisaria vir uma outra modernidade para solapar, né? Ou para dar vida nova a essa nova tradição. Pois bem, a Mrs. Russell, a Bertha Russell, me lembrou bastante essa discussão, né? Porque nas outras duas temporadas ela é ainda nova rica que se estabelece na sociedade nova-iorquina. Então ela rompia parâmetros. Só que agora, nessa temporada, uma das grandes cruzadas dela é fazer com que a sua filha Gladys se case com o Duque de Buckingham, porque daí ela ficaria mais poderosa ainda. Finalmente deram alguma coisa de substância para aquela atriz lá, para Thaisa Farmiga fazer. E a linha, né, o arco dramático da Gladys nessa temporada é bem legal. Pode até dar uma surpreendida em algumas pessoas. Porque, assim, essa história de modernidade e tradição tá mais ou menos bem nuançada. Em um show, gente, que basicamente é um novelão. Só que esse novelão, em alguns momentos, tem os seus, assim, as suas nuances, as suas áreas cinzas, né? Só que antes de comentar um bocadinho mais, sem dar spoilers, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Olha, gente, um aviso já de, assim, conselho de véio. Se você estiver no penúltimo episódio e com um tempo limitado, não, só vou assistir esse aqui, o 7, né? Só vou assistir esse aqui, depois eu vou deixar o oitavo para o cuidado, para outra hora, cuidado, porque acontece um negócio tão que eu não estava esperando no final do sétimo episódio, que se eu não tivesse tempo de ver o oitavo, eu ia ter ficado muito chateado, eu ia ter ficado muito ansioso, tá? Mas é assim, nessa temporada, você vai ter... é claro, você fala assim, é a mesma coisa, Roberto. São aqueles ricos lá de cima com os problemas e a Mrs. Russell lutando para ficar cada vez mais poderosa na sociedade e tomar o lugar das aristocráticas senhora Astor e as outras, e o maridão dela ficando cada vez mais rico. Olha, só que você vai ter, por exemplo, toda uma subtrama bastante interessante, bastante rica. Não tem aquela personagem negra que é a secretária da Ada, né? Que é a Ada é a tiazona lá, Baranski, atriz. Os atores são ótimos, né? É um monte de ator de Broadway aquilo lá, gente. Aquele elenco lá é muito bom, né? Muito teatral, tudo. Aquela velha que perdeu tudo lá, que mora em frente à senhora Russell, e claro, a gente vai ter uma das batalhas, ela tá falida, mas a irmã dela conseguiu dinheiro. É aquela história, né? Mudar para as coisas ficarem iguais, para ninguém sair do lugar onde está. Mas ela tem uma secretária negra, não é? A Peg. Pois bem, vai ter toda uma subtrama envolvendo não apenas um relacionamento, um interesse romântico dessa personagem negra, mas também toda uma alta sociedade ou classe média alta de negros em Newport, com seus bailes e com seus problemas, inclusive de racismo interno ou a tal da questão da coloração. Tem toda essa parte aí que, é claro, é em nível de novelão, de soap opera, né? Mas assim,
até me surpreendeu por conta de estar presente no show. Porque é um show que, por exemplo, a Ada, né, a tia que ficou rica lá, ela no começo, nos primeiros episódios, bem típico de novela, mesmo sendo só 8 episódios, cada temporada, ela tá porque tá encantada com o movimento o Temperance Movement. O movimento da temperança foi muito forte na Inglaterra e na Nova York, nos Estados Unidos, desculpe minha garganta, gente, final dos anos do século XIX, porque o alcoolismo era assim endêmico, né? E a temperança era para as pessoas não beberem. Então, durante alguns capítulos, ela está assim, maravilhada com isso aí. De repente, essa linha, essa thread, né, fica de lado porque aparece o movimento das sufragistas. É bem típico de novela, mas também é bem típico de boa parte daquelas pessoas não tem roupa suja para lavar, então elas precisavam ficar tendo causas e mais causas para lutar, né? Então, por isso, tem uma hora lá que vai um médico e recusa tratamento para alguém porque a pessoa é negra, é de cor, colored. Aí a outra personagem diz, você vai pagar por isso. Nunca mais você escuta, não tem nenhuma coisa, nenhuma consequência isso para o médico branco que fez isso. Porém, você vai ter depois todo o florescer dessa trama ou subtrama dessa alta sociedade negra, blá blá blá, tá? E como eu falei de modernidade e tradição da senhora Russell, ao mesmo tempo em que as coisas são mais cinzas do que aparentemente poderiam se supor, né? Sendo uma novela, uma soap opera, ao mesmo tempo em que a senhora Russell faz tudo para que a filha dela realmente case com o Duque lá de Buckingham, ela passa a meio que apadrinhar mulheres divorciadas. Ou seja, ela não é uma personagem que ficou conservadora monoliticamente os 8 episódios só porque ela agora é a Mrs. Russell. Claro, ela vai ter que lidar com o autoritarismo dela, inclusive dentro da família, mas você pega uma mulher que tem uma visão liberal num determinado escopo da sua personalidade, que é mais ou menos como a gente é. Né? A gente não é conservador todo o tempo, liberal em todos os sentidos, tal. Claro, isso não vai estar em todas as personagens, mas em se tratando de uma soap opera, né, e torna essa temporada a mais bem feita, a mais nuançada. E aí, se você quer bailes e roupas bonitas, chapéus assim que desafiam a lei da gravidade. Como que pode usar um chapéu daquele tamanho, né? É um ecossistema. Daria um ecossistema ali. Vários ecossistemas de germes e tudo, né? Elas têm tudo aquilo lá. Bailes. E, nossa senhora, né? E ainda sobra espaço para você ver como que não só essas personagens negras meio que habitavam aquele mundo, mas tem uma personagem queer, né? Tem lembra que um dos meninos lá tem desejo homoerótico. E aí, então, é muito interessante o que acontece, a maneira como ele vai navegando pelas rebarbas, né? E a gente acaba entendendo bastante do porquê que ele que ele se comporta daquele jeito, né? Aliás, para a quarta temporada, pode ter alguma coisa bem, bem legal com o Oscar, no caso, né? Enfim, foi uma temporada que eu gostei muito. E olha, no começo eu fiquei com tanta raiva da senhora Russell que quase que eu desisti. Mas aí eu fui em frente e olha, a história do Conde, do Duque de Buckingham, essa parte, é bem legal. Você espera que aconteça uma coisa, mas acontece outra. E na verdade, eu não vou dar spoiler, mas analisando o arco dramático da filha da Gladys, da filha da Mrs. Russell, você vai ver como que muitas coisas dentro daquela sociedade acontecem e como que às vezes o que a gente acha que é uma coisa
que vai acontecer em detrimento da pessoa, ela usa aquilo a seu favor, né? Sem contar que se você analisar várias das relações amorosas que tem ali, você vai ver as diferenças entre homens e mulheres e tal, né? Agora, que aquela forasteirazinha loira, esqueci o nome dela, a que chegou por último, tudo, precisa de que virou, ela é professorinha, né, tudo lá. E é com o Larry, é o interesse romântico do filho da Mrs. Russell. Ai, gente, antes de... Bom, essa menina precisa de uma... Não ficar lá dando aula só. Que menina chata que ela foi nessa sem graça. Precisava de um pano de chão. Tem mais química o Larry com o... com aquele cara que desenvolveu o relógio. O Serviçal Footman, que ficou rico aí por causa do relógio. Tem mais química entre aqueles dois moços do que, do que entre o Larry e a moça. Eu queria ver uma história de amor entre os dois. E não entre aquele lá. Que moça chata que ela ficou. E claro, né? Como é uma criação do Julian Fellows, você vai ter uma Meg Smith, que é na figura da Baranski, da atriz, que é... Ela chega a falar coisas que a Countess, Dowager Countess lá, falava em Downton Abbey, né? Você não está errada? Ela, eu nunca estou errada. E naquele mesmo episódio, ela está errada. Isso é uma ironia que tem dentro, né? Assim, todo mundo está trabalhando muito bem. Assim, eu achei super legal essa temporada, né? Ela foi crescendo em mim e me viciando, e eu falei, uau, é a melhor até agora. E eu tô assim, louco para ver a quarta temporada. Especialmente essa parte da o que vai acontecer com a Peg, né? A parte dos negros, o que vai acontecer ali. Como que uma coisa espelha a outra, né? E é claro, né? É fácil depois criticar. Ah, tá vendo? Eles são assim, mas também fazem a mesma coisa. Sim, eles vivem na mesma sociedade, né? Eles não vivem em Marte ou em Júpiter. Então os comportamentos são a mesma coisa, né? A gente não pode querer que as pessoas, além de serem vilipendiadas, ainda sejam santas. Puxa vida! Mas tem gente que quer, né? Mas não é assim que funciona a vida. Olha, a Era Dourada, muito bom, viu? Achei muito legal. Eu já gostava, né? E essa temporada meio que... Meio não, ela me surpreendeu. Não estava esperando mesmo. Tchau.